Você acha que sabe? isso é uma forma assim, desesperada desse tipo de assessor de imprensa para divulgar o assessorado? Porque, assim, querendo ou não, o maior número de veículos que saiu o seu assessorado, imagino que seja o sucesso do assessor de imprensa. Não, é verdade. Assim, o que se mede hoje é o retorno do trabalho. Né? O retorno, como é medido o retorno do trabalho do assessor de imprensa? Quando sai. Quando ele realmente tem veiculação, enfim. Né? E hoje tem as empresas que fazem a seleção das notícias, que a gente chama de clipping, né? O clipping impresso, o clipping eletrônico, eles têm até a valoração. Quanto que aquilo representou se fosse anúncio, né? Equivalente, e quanto que teve exposição de mídia espontânea, que é cavada pelo assessor de imprensa, pelo trabalho da assessoria de imprensa, não pelo trabalho da assessoria. Né? E aí o que acontece? Existem hoje muitos veículos que trabalham com esse tipo de informação, que de repente é interessante saber que enfim, vou falar nomes aqui, a Adriane Galisteu brigou com o namorado e hoje está lá pensativa. Isso acontece, a gente vira e mexe e vê na capa da Caras. Né? Então, e é notícia para esse tipo de público, não deixa de ser, as pessoas gostam de ter informação daqueles que eles veem os artistas, enfim. E hoje, muito disso, e a imprensa tem muito, só que subiu isso exageradamente, entendeu? Assim, qualquer um hoje, e tem um assessor de imprensa, que aí a gente fala que tem muito picareta mesmo, e tem mesmo, gente, isso é um fato. E aí o papel do jornalista que está do outro lado tem que ter um filtro muito, assim, muito consistente mesmo. É isso, é até ruim às vezes para o lado do assessor mesmo, porque eu lá no meu trabalho, às vezes eu ouço de chefes assim, vamos ligar direto para a fonte, não fica dependendo de assessor de imprensa, mas não tem como. Hoje em dia a gente não consegue, já aconteceu casos, filtra muito, o assessor ele está no meio de campo, ele é um facilitador, ele tem que ser. Entendeu? Só que ele tem que me dizer a verdade, entendeu? Porque hoje também do outro lado, né, o assessor de imprensa, o cliente dele e o jornalista. Já chegou da gente ligar direto para a fonte manda para o assessor. Então, eu estou na mão dele. Então, ele precisa ser verdadeiro, tem que dar a informação correta, né? E a gente tem que ter o desconfiômetro, infelizmente. Né? Certo. Mas é verdade, tem que ter mesmo. Eu acho que isso faz com que a coisa seja séria, entendeu? Porque senão, acho que o produto final, né? Vai ser a notícia, enfim, a produção da matéria que vai ser levada ao ar, que vai ser publicada. E se isso passa pelo assessor de imprensa, ele tem que fazer o melhor para que aquela coisa aconteça melhor para o cliente dele, mas desde que tenha tudo correto, desde que tenha a informação certa ali. Né? A parceria tem que realmente acontecer para facilitar tanto o trabalho do pauteiro quanto do assessor. Né? Agora, Letícia, me diz uma coisa. Com relação assim, a uma matéria, você recebe um release. Qual aí, vamos colocando na balança, talvez, o quanto a pessoa envolvida ou a empresa envolvida, a instituição envolvida, ela tem que aparecer na matéria, até para não ficar uma coisa parecendo assim, uma divulgação, por exemplo, da pessoa ou do evento? Olha, é complicado um pouco às vezes, porque assim, TV, não foi o que eu tenho experiência, a gente não pode fazer propaganda. E tem muita gente que acha que pode. Então, assim, a gente tenta dar um jeitinho aqui, outro ali, porque às vezes na minha fonte X da empresa X, Y. O cara quer botar o nome da empresa dele. Não dá para colocar no GC, diretor da empresa tal. Não dá. Não dá para falar quem. Não posso. Eu não faço propaganda, faço jornalismo. Né? Então, assim, a gente tenta de um jeito ou de outro fazer ao máximo para que não pareça uma propaganda. Às vezes, a gente até fala, se o fulano tiver com a camiseta da empresa, tem problema? Eu falei, olha, não é o melhor, mas se ele tiver com a camiseta, eu não vou pedir para ele tirar. Então, é uma forma dele estar divulgando lá o trabalho dele. Né? Mas a gente tem que fazer o máximo para não fazer esse tipo de propaganda, entendeu? Entendi. É complicado. E tem muito assessor que vende a fonte dele e quer a propaganda, né? Para que o produto apareça. Então, não dá. Às vezes a gente usa uma fonte X, né? De um cara, sei lá, fazendo matéria de alimentos. O cara é especialista da Danone. Eu uso a fonte, não vou falar que é da Danone, mas está lá, se um dia alguém quiser saber. Porque também tem uma coisa interessante, a gente faz várias matérias, por exemplo, de coisas novas que estão surgindo e tal, eu não divulgo o nome. Mas o telespectador que assiste, por incrível que pareça, se ele gostou daquilo, ele liga na redação. Então, eu recebo muito a ligação, eu vi a matéria X, somente matéria de saúde, que dá muito retorno. E o tratamento X, eu quero saber onde é, quem é o médico e tal. Aí sim eu passo o contato, é esse tal, e ajudo na propaganda.
né? Mas na hora ali da matéria é meio que impossível. E também tem o caso do assessor que quer simular, né? Fala, não dá para falar, mas vamos simular tal coisa. Não, não dá para simular, né? Aí a pauta cai, né? Não dá. Certo. Agora, para finalizar, o nosso papo foi rápido, né? Mas para finalizar o nosso papo, eu queria que vocês ficassem à vontade, você, pauteiro, e você, assessor, para falar, assim, tudo aquilo que você sempre pensou, mas nunca teve a oportunidade de dizer para o assessor de imprensa e o assessor para o pauteiro. Difícil, hein? Não, da minha parte, assim... Muito... Esquece que a pauteira está aqui, não, esquece que... Não, a questão é só de respeito mesmo, porque realmente a gente carrega essa pecha de ter muito picareta no mercado. A imagem está mudando, mas não mudou totalmente. Então, a palavra assessor de imprensa, e assessor é uma palavra que ainda carrega muito essa coisa do ranço, de quem não faz nada e está encostado. E é ao contrário, né? No meu caso, tem que ralar muito para poder ter lá encher minha geladeira, né? Então, e a questão é do respeito, sim. Basicamente é isso. Porque é realmente uma via de mão dupla em que são os trabalhos que se cruzam. Exatamente como a pauta propôs. Então, na verdade, é isso. Tem picareta? Tem. É complicado? É. Mas, ao mesmo tempo, com o passar do tempo, da trajetória, aí as coisas podem falar, não, fazer aquela peneira. Esse aí, pô, vamos ver direitinho, né? Porque pode ter alguma notícia boa. Fazer ou não é consequência, né? Mas simplesmente não carregar aquela pecha do, olha, aí, lá vem o assessor de imprensa. Olha, acho que ele disse tudo. Acho que respeito, educação, simpatia são 3 coisas que o assessor precisa ter. Acho que não só o assessor como o pauteiro, porque a gente precisa muito de vocês para o nosso trabalho. Hoje em dia a gente está muito amarrado. Então, acho que uma relação de amizade é preciso se criar. Eu tenho vários colegas que eu fiz, assessores de imprensa, que me ajudam muito. E ainda tem aquele que acha que está fazendo um favor para você. Tem muito assessor que não é simpático e tal. Então, eu acho que é uma figura muito importante no trabalho hoje em dia, não só de TV, como todos os veículos. E é uma relação que precisa se afinar, precisa ter verdade, até para tirar essa imagem que ele falou que, infelizmente, tem, né? Mas tem em todo o ambiente, todo o mercado todo de trabalho mercado tem os bons, os ruins, enfim. Aqui carregou muito isso, que veio com muita coisa assim, no passado, de muita gente querendo se aproveitar de situações, enfim, né? Muito obrigado, Silvio Novelli, Letícia Vidica. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa. Muito obrigado você que está assistindo a gente aí em casa e até a próxima. Toda reportagem que você